Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, tá bom? Como vocês sabem, essa é uma semana de revisão e nessa aula eu vou estar tentando orientar vocês da melhor forma possível. Vou colocar roteiro e explicar de que forma eu vou estar cobrando esse conteúdo na primeira prova de física de vocês, que é a prova parcial, que será a próxima semana, tá bom? Então vamos aqui começando nossa aula, claro, pelo roteiro da disciplina de física, né? Basicamente, pessoal, eu vou estar cobrando esses dois conteúdos que a gente viu desde o começo das aulas, né, que é o sistema solar e velocidade. Lembrando que a prova de física são 10 questões e dentre essas 10 questões eu vou estar explorando esses dois conteúdos, sistema solar e velocidade. Velocidade, a gente teve apenas uma aula, se eu não me engano, e nessa aula de revisão eu vou estar explorando melhor, né, essa temática, colocando alguns exemplos, utilizando a fórmula, né? Vou resolver aqui algumas questões para ficar mais claro ainda, certo? E complementando alguns conteúdos que eu não, alguma parte desse conteúdo que eu não dei nas aulas normais, mas eu vou estar explicando aqui no roteiro e vai estar na prova de vocês. Então vamos aqui começando, né? Basicamente, a parte de sistema solar, você vai ter que lembrar dos planetas e principalmente a ordem, claro, como é a composição dos planetas, as características de cada planeta. Então vamos aqui. Nessa primeira imagem eu coloquei na ordem, claro, e um pouco da dimensão de tamanho, né? Os menores, maiores, vocês podem ver aí o tamanho dos planetas. Então, na ordem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para aí, tá? Bizu, dica, vai ter uma questão sobre Plutão. Então, né, o porquê que ele deixou de ser planeta, esse tipo de coisa, né? Então, nessa outra imagem está o planeta, o sistema solar, né, realizando o seu movimento de rotação e translação, tá bom? Aquela parte dos corpos celestes, né, meteorito, essas coisas, eu não vou cobrar porque aí ficou um pouco, é um conteúdo apenas para você saber o que é um meteoro, o que é um meteorito, né, o que é uma estrela cadente. Então essa parte aí eu achei desnecessário cobrar. A parte mais importante é a questão realmente dos planetas, a ordem, sua composição. Em relação à composição, eu tenho essa parte aqui e vou explicar para vocês. Basicamente, os planetas se dividem em planetas rochosos e gasosos. Quem são os rochosos na sua composição, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os planetas que têm a sua maior parte formados por gases, os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Certo? Então é importante também vocês saberem essa informação. Não adianta que é questão de prova. Certo? Então tá, a parte do sistema solar basicamente o que vai ser cobrado vai ser isso. Tá? Então vamos para a parte a maior parte da prova, pessoal, vai ser sim a parte de movimento dos corpos, deslocamento, intervalo de tempo e velocidade. Então, vamos começar explorando aqui a fórmula, tá? Que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Né? Velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. O que é o ΔS? Deslocamento. O que é ΔT? Intervalo de tempo. Então, basicamente, a gente já fez inclusive questões, né? Mas foram questões mais simples, onde eu pedi apenas para você calcular a velocidade. Eu dava o deslocamento e dava o intervalo de tempo e pedia para você calcular a velocidade. Então você só colocava aqui e dividia. Mas essa fórmula, ela é muito mais ampla. Eu posso pedir para você não apenas a velocidade. Eu posso pedir, por exemplo, o deslocamento. Mas para isso eu tenho que dar a velocidade e o tempo. Eu dou a velocidade do corpo, dou o tempo e peço o deslocamento final? É possível. Eu posso também pedir o intervalo de tempo. Para isso eu tenho que dar a velocidade, dou o deslocamento que o carro fará e pergunto quanto tempo levará, né? Então isso também é possível. Então veja, você tem três informações: velocidade, deslocamento e tempo. Para mim saber qualquer uma dessas informações, eu preciso dar as outras duas. Se eu pedir velocidade, eu tenho que dar deslocamento e tempo. Se eu pedir deslocamento, eu tenho que dar velocidade e tempo. E se eu pedir tempo, eu tenho que dar velocidade e deslocamento.
Então, professor, como é que eu resolvo? Para mim calcular a velocidade, já está aqui, ó, velocidade é igual deslocamento dividido por tempo. Para mim encontrar qualquer um outro desse, eu vou manipular essa fórmula. De que forma? Vejam, se eu pegar, eu vou aplicar apenas matemática. Esse tempo aqui ele está dividindo. Se eu passar para o outro lado da igualdade, se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então aqui eu já tenho a segunda fórmula. Deslocamento é igual velocidade vezes tempo. Veja como é simples. Se eu pegar esse tempo que está dividindo e passar multiplicando, o deslocamento vai ficar aqui sozinho. Então, deslocamento é igual velocidade vezes tempo. Então, se eu pedir na prova o deslocamento de um carro e der a velocidade e o tempo, basta você multiplicar a velocidade vezes o tempo, você encontra o valor do deslocamento. Agora, para mim encontrar o tempo, ó, veja, aqui, ó, se eu passar esse tempo que está dividindo e multiplicando, certo? Vai ficar velocidade vezes tempo. Só que eu quero o tempo, eu tenho que deixar ele sozinho. Esse v que está multiplicando vai passar dividindo. Então aqui está a fórmula do tempo. Ó. Tempo é igual deslocamento dividido pela velocidade. Veja que é a mesma fórmula. Você não precisa se preocupar em decorar várias fórmulas. É a mesma. Você apenas manipula ela para achar velocidade, deslocamento ou tempo. Tá certo? A gente vai ver agora alguns exemplos. Coloquei aqui também, para aqueles que ainda têm dúvida, como transformar, né, metros por segundo, quilômetros por hora ou vice-versa. Lembrem-se, se o deslocamento está em metros, o tempo tem que estar em segundo. Não vá perder questões simples apenas porque você não fez a transformação. Se o deslocamento está em metro, o tempo tem que estar em segundo. Se o deslocamento está em quilômetro, o tempo tem que estar em hora. Então vamos lá. Eu resolvi uma questão, coloquei em metros por segundo, achei ela em metros por segundo, só que a questão está pedindo em quilômetros por hora. Então veja, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Agora, se eu achei o resultado em quilômetros por hora e a questão pede metros por segundo, eu divido por 3,6. Simples também, tá bom? Vamos ver os exemplos agora. Então vamos aqui. Nessa questão aqui, eu vou pedir o tempo. Vejam como é que eu vou fazer. Ó. Eu dei o deslocamento, disse que ó, eu fiz um deslocamento de 120, certo? 120 quilômetros, então eu coloquei aqui, ó, 120. Onde tem deslocamento, coloquei 120. E fiz esse deslocamento com uma velocidade de 60 km por hora. Qual o tempo que eu levei para fazer esse deslocamento? Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Onde tem deslocamento eu vou colocar 120, onde tem velocidade eu coloco 60, e onde tem o tempo eu deixo t, que é o que eu vou descobrir. Então vai ficar, ó, 60 igual a 120 dividido por t. Eu vou fazer aquela manipulação matemática que eu falei para isolar o t. Esse t que está dividindo vai passar multiplicando. Então vai ficar 60 vezes ΔT igual a 120. Porém, eu quero deixar o t sozinho porque eu quero descobrir ele. Então esse 60 que está multiplicando vai passar dividindo. Então o meu tempo vai ser igual a 120 dividido por 60, que é igual a 2 horas. Vejam que é simples. Ou eu vou dividir ou multiplicar. Agora preste atenção nessa manipulação matemática. A fórmula não muda. Tá aqui, ó, velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. Eu substituí os valores que eu tenho, deslocamento e velocidade, e vou descobrir meu tempo. Tá certo? Aqui está um exemplo. Agora vamos ver aqui de velocidade. É simples, né? Ó, eu dei o deslocamento, 300 metros, e dei o tempo, 30 segundos. Metro já está em metro e segundo, basta aplicar a fórmula. Velocidade é igual a ΔS dividido por t. Então é só substituir. O ΔS é 300, o ΔT é 30. 300 dividido por 30 dá 10 metros por segundo. Tá bom? Então também um exemplo. E repito, com essa mesma fórmula eu posso encontrar velocidade, deslocamento e tempo. Tá certo? São com a mesma forma, basta manipular. Então, eu vou estar cobrando isso na prova.
vai ter questão que você vai ter que encontrar velocidade, mas para isso eu vou dar deslocamento e tempo. Vai ter questão para você encontrar deslocamento, mas para isso eu vou dar velocidade e tempo. E vai ter questão que você vai encontrar tempo, mas para isso eu vou dar velocidade e deslocamento. Para ficar mais claro aqui, vou só fazer um rascunho aqui agora, tá bom? Como vai ser, como você pode manipular, que eu não coloquei no slide, tá? Mas eu vou escrever agora na tela para você. Então vamos aqui, ó. A fórmula é velocidade igual ΔS dividido por ΔT, certo? E isso para mim encontrar velocidade. Vou botar só VL aqui, ó, tá bom? A letra tá feia, pessoal, porque eu tô escrevendo aqui na tela. Agora, se eu quero descobrir tempo, como é que vai ficar? Ó? Meu tempo vai ficar ΔT igual ΔS dividido por velocidade. O que é que eu fiz? Ó? O ΔT passou multiplicando e o V passou dividindo. Tá aqui, ó. Isso aqui é quando eu quero encontrar o tempo. Certo? E quando eu quero descobrir o deslocamento? Então, ó, ΔS vai ser igual. Sabe o que é que eu vou fazer? Ó? Esse V que está dividindo vai passar multiplicando. Só isso. Então, ΔT vezes velocidade. Isso quando eu quero descobrir deslocamento. Tá bom? Então, para vocês que estão assistindo, espero que todos, né? Claro. Copia isso aí no caderno de vocês, para vocês resolverem as questões da revisão e as questões da prova também. Lembrando, se o deslocamento está em metro, o tempo tem que estar em segundo. E se o deslocamento está em quilômetro, o tempo tem que estar em hora. Tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro. A prova não está difícil. Espero que todos saiam bem. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.